Meus queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o seu professor, Tio Léo, e estou aqui para ser o seu professor de língua portuguesa, de gramática, redação, oratória, mas hoje especificamente vamos trabalhar na gramática. E o meu objetivo aqui é descomplicar, é simplificar, é tornar fácil, claro, inteligível, cognitível, pensável, compreensível, tudo aquilo que é difícil. Então nós vamos facilitar aquilo que até aqui você estudou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, alguns nono ano do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio e não entendeu. Então, eu estou aqui para facilitar. E se você é um felizardo, felizarda de ainda estar estudando e poder compreender, se levante e glorifique de pé, porque é um enorme privilégio você entender tudo enquanto você ainda cursa. Isso facilita muitas coisas porque você pode aplicar esses princípios a outras coisas da gramática. Então, pessoal, sem mais delongas, eu sou o seu tio Léo. Estamos aqui hoje para ter a nossa aula, que o tema, o assunto, o objeto, aquilo que iremos tratar, o nosso objeto de estudo será regência verbal. Olha que coisa cuticute, pessoal, coisa fofuchita, coisa mágica. E hoje vamos fazer com que essa matéria tão chata, que é um porre, fique tão gostosa quanto um pedaço de bolo trufado de chocolate gelado. Então, aquilo que é complicado vai ser uma delícia, vai ser gostoso, vai ser saboroso. Hoje, o complicado fica fácil. Então, sem muita delonga, deixa eu reduzir a minha câmera aqui. Vamos passar à regência verbal. Eu sou o professor Tio Léo. Aqui em cima, do lado direito da sua tela, você tem ainda o meu contato de WhatsApp, caso você precise de aulas particulares ou queira agendar uma aula show ou uma sucessão de aulas show comigo, certo? Então, o meu Instagram é professor.tio.leo. Lá tem alguns cortes, algumas imagens de momentos em que eu dou aula, de momentos em que eu treino com cara de limão azedo. E também aí tem um espaço onde você pode interagir, olhar, comentar, perguntar. Mas as aulas, algumas são fechadas e exclusivas porque o que é bom não é de graça. Aula de hoje, aula 1, lei geral e exceções. Agora, não se engane achando que porque estamos falando que é uma aula 1, isso significa que o nosso objetivo não é fechar o assunto nessa aula, porque é. Se o objetivo é simplificar, então vamos fechar o assunto nessa aula. A minha ideia é seguir até a gente acabar esse conteúdo. Ou seja, normalmente as aulas gravadas elas duram em torno de 30 minutos. Pode ser que essa aula dure um pouco mais de 30, talvez 60, 1h30, quiçá 2 horas. Aí vai da paciência, do interesse, da necessidade de você, que poderá acelerar esse vídeo na velocidade 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 3, 5, 10 ou ainda reduzir pela metade. Certo? Então, vamos lá, aula 1. Lei geral do quê? De regência verbal. E exceções do quê? De regência verbal. Então, vamos lá. Existe uma lei geral da regência verbal. Qual que é a lei geral? Cara, se você entender essa jossa, se você entender essa porcaria, se isso entrar na tua cabeça, se isso entrar e ficar tão dentro de você como o alimento fica até quando ele vai para o intestino, se ele estiver intimamente ligado ao seu intestino, esse conhecimento, você vai absorvê-lo e ele vai se tornar parte da sua existência. Então, lei geral, basicamente, o sujeito manda no verbo. Repita comigo, o sujeito manda no verbo. Repita comigo, o sujeito manda no verbo. Pronto, acabou. Léo, é só isso, cara. É só isso. Se você gravar essa frase, mas Léo, que é sujeito, cala a boca. Ah, melhor que cala a boca. Só grava a frase. Vamos começar pelo básico. Grave a frase. O sujeito manda no verbo. O que o sujeito faz? Manda no verbo. O que o verbo faz? Obedece o sujeito. Então, é só isso. O sujeito manda e o verbo obedece. O sujeito manda, o verbo obedece. Repita comigo.
Sujeito manda, o verbo obedece, 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 sujeito faz o quê? Manda! E o verbo faz o quê? Obedece. Só isso. Léo, e essas coisitas que você desenhou, esses ícones? O solzinho, opa, ele falou a caneta, o solzinho, a mulherzinha feliz e o doguinho. Cara, isso aqui eu quero dar para vocês mostrar como é fácil. Léo, mas como assim o sujeito manda e o verbo obedece? Me explica, vou explicar. Vamos aumentar isso aqui. Ó. Imagine a seguinte situação. Situação número 1, situação do solzinho. Imagina que você tem o solzinho aqui. Olha que bonitinho o solzinho. Ele está brilhando, olha só. Ele está brilhando no centro do sistema solar. Aí aqui, vamos pegar uma outra corzinha. Aí aqui você tem um planetinha. Aqui você tem outro planetinha. Aqui você tem outro. Você tem outro planetinha, outro planetinha. Qual? Dane-se qual. O que importa é que é o planetinha, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o pinto no planetinha. Então, tem os planetinhos aqui. Aí a minha pergunta para vocês é muito simples. O planeta ilumina o Sol ou o Sol ilumina o planeta? O planeta ilumina o Sol ou o Sol ilumina o planeta? Você vai falar, Léo, seu retardado. Léo, sua topeira. Eu aprendi a vida toda que o Sol ilumina o planeta, mas o planeta nunca ilumina o Sol. Muito bem, pequeno gafanhoto, você entendeu. Vamos mudar a palavra iluminar por influenciar. Pergunto para vocês. O Sol influencia com luz os planetas ou os planetas influenciam o Sol com luz? Quem influencia quem? O Sol influencia os planetas ou os planetas influenciam o Sol? Léo, o Sol influencia o planeta. Muito bem, pequeno gafanhoto. Exatamente. O Sol influencia os planetas. Vamos redefinir essa pergunta? Essa questão, em vez de falar iluminar, em vez de falar influenciar, vamos falar sobre mandar. Então, quem manda em quem? Os planetas mandam no Sol, iluminando ele, ou o Sol manda nos planetas, iluminando eles? Léo, sua topeira, seu tamanduá, o Sol ilumina os planetas. Muito bem, o Sol ilumina o planetinha 1, o planetinha 2, o Sol ilumina o planetinha 3, o Sol ilumina o planetinha 4 e o planetinha 5. Não o contrário. Vamos trocar a palavra? Rege. Quem rege os planetas? O Sol rege os planetas ou os planetas regem o Sol? Olha como eu estou elaborando, como eu estou conduzindo você a palavras que façam sentido. Léo, o Sol rege os planetas. Não, os planetas regem o Sol. Ou seja, o Sol é o nosso sujeito. E os planetas representam o verbo. Ou seja, o sujeito é aquele que ilumina, é aquele que influencia, é aquele que manda, é aquele que rege o verbo. O verbo é aquele que é iluminado, que é influenciado, que obedece, que é regido pelo sujeito. Léo, como isso acontece? Muito simples. Se o sujeito estiver no singular, o verbo estará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará no plural. Só isso, Léo? Cara, só isso. Pode pegar o teu caderno e anotar. De verdade, pegue o caderno e anote. O sujeito, se estiver no singular, ele rege, manda, influencia e ilumina o verbo para que o verbo também esteja no singular. Se o sujeito estiver no plural, o sujeito rege, manda, influencia e ilumina o verbo e esse deverá estar no plural. E se o sujeito estiver no plural e o verbo estiver no singular? Temos aí um erro. E o erro está em quem? No sujeito ou no verbo? O erro está em quem influencia ou em quem é influenciado?
o erro está em quem é influenciado. Então, se o sujeito estiver no singular e o verbo estiver no plural, o erro está no verbo, porque o verbo também tem que estar no singular. Se o sujeito estiver no plural e o verbo no singular, o verbo está no erro. O verbo terá que estar no singular. É isso. Se o sujeito no plural, verbo no plural. Se o sujeito no singular, verbo no singular. É isso, tá bom? Sempre os dois têm que estar igual, mas quem vai mandar é o sujeito. Fechou? Vamos partir para um outro exemplo, meus queridos e queridas. Vamos para um outro exemplo. Temos aqui a nossa querida amiguinha. E digamos que a nossa querida amiguinha é casada, ela tem um marido, ou ela namora, ela tem um namorado. Pessoal, quem manda na relação é o cara ou é a esposa? É o namorado ou a namorada? Todos sabemos que a mulher manda e o homem obedece. A esposa manda, o marido obedece. A namorada manda, o namorado obedece. O sujeito manda e o verbo obedece. Ou seja, o sujeito é a mulher da relação e o verbo é o homem da relação. Então, por mais que o verbo esteja diferente, ele vai ter que abrir mão e se ajustar a namorada, namorado, marido. Olha só, não estou entrando aqui em mérito de questões religiosas e de questões de natureza bíblica. Essa é uma outra seara. Estou falando aqui exemplos a partir do funcionamento da nossa querida regência verbal. Temos ainda um terceiro exemplo. Olha só, temos este doguinho aqui, nosso querido Spike. Pergunto para vocês, pessoal. Vocês já viram um poste mijar no cachorro? Com certeza não. Mas vocês já viram o nosso querido Spike? Vocês já viram um doguinho mijar no poste? Ou seja, o cachorro mija no poste. O cachorro influencia o poste. Mas o poste não pode mijar no cachorro. O poste não pode influenciar o cachorro. Ou seja, o cachorro representa o sujeito. E o poste representa aquele que é influenciado, ou seja, o verbo. Certo, pessoal? Então, espero que isto tenha ficado muito claro. O sujeito manda. Pronto. O principal, o geralzão, é só isso. O sujeito manda. O verbo obedece. Então, talvez você diga, mas como é? Como o sujeito manda? Então, eu vou ler aqui o slide e vou fazer meus comentários. A resposta é simples, ele manda igual na brincadeira siga o mestre. Então, da mesma forma que na brincadeira siga o mestre você tem que imitar o mestre, todo mundo já brincou de siga o mestre. Se o mestre faz uma coisa, você tem que imitar. Então, é como a brincadeira siga o mestre, onde todo mundo tem que imitar o líder. No caso da regência verbal, o sujeito é o mestre e o verbo é quem imita. Então, se o sujeito está no plural, o verbo imita ele, fica no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo imita ele e aí fica também no singular. Então, se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Porque na regência verbal, a brincadeira que está em pauta é a brincadeira siga o mestre. O sujeito é o mestre e o verbo é quem imita o mestre. Agora a gente vai esculhambar um pouquinho mais. Vamos esculhambar um pouquinho mais. Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem, olha só, temos aqui o sol, temos a mulher e temos o cachorrinho. Só que aqui nós temos o sol e era para ser outros sóizinhos aqui. Me meteram dois planetas. Não eram dois planetas, eram outros dois sóis. Mas aí nós temos um sol grandão e outros dois sóizinhos. Temos a mulher e temos duas meninas. Temos um cachorro e temos dois filhotinhos, por exemplo. Olhando para isso, será que nós podemos dizer que alguém manda mais, influencia mais, pode mais, e por isso é o núcleo do sujeito? Ou seja, é a pessoa, é a parte principal do sujeito? Porque imagina o seguinte, imagina que você tem
que o Sol é aquele que manda, é aquele que influencia. Mas imagine que você tem 3 sóis, 2 sóis, 5 sóis, 10 sóis. Quem que manda mais no planeta? Vamos criar um exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês a partir dessa ideia. Imagina o seguinte. Você tem o Sol aqui. Aí você tem um outro Sol aqui. Um outro Sol aqui. E aí você tem um outro Sol aqui. E aí aqui você tem os planetinhas. Pergunto para vocês. Calma aí, vamos trocar a cor dos planetinhas para não confundir. Bom, aqui, ó, tem um planetinho aqui, outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Pergunto para vocês, qual destes sóis vai influenciar mais? Esse que é do tamanho médio, esse que é pequenininho ou esse Sol que é grandão? Qual vai influenciar mais? Qual desses sóis vai influenciar mais? Ah, Léo, tá na cara que é o maior que vai influenciar mais. Ele é maior, ele é mais forte, ele é mais vistoso, ele é o que se destaca mais, então vai ser ele que vai influenciar os planetas. Ou seja, igualmente, nós temos situações em que o sujeito é composto, isto é, tem várias partes. Não tem só uma palavra que é o sujeito, tem várias palavras. E qual vai ser a palavra que vai definir se o verbo vai estar no singular ou no plural? Vai ser aquela palavra que é a palavra principal. Você percebe intuitivamente qual que é a palavra principal, pessoal. Vocês vão ver com total clareza isso. Ou seja, quando existe uma palavra principal, uma palavra que influencia o verbo mais do que outras palavras, nós dizemos que esta palavra que faz parte do sujeito, quando você tem um sujeito com mais duas palavras, nós dizemos que essa palavra é o núcleo do sujeito. Certo? É o núcleo do sujeito. Então, aí nós temos o núcleo do sujeito. A mesma coisa se aplica aqui ao exemplo da mulher e das meninas. Digamos que você tenha a namorada ou a esposa e ela tenha duas filhas. Pergunto, se as meninas teimarem com você e a mulher teimar o contrário, quem manda mais? É a mulher ou é as meninas? É a mulher, é a esposa, é a namorada. Ou seja, ela é a principal, ela é o núcleo da situação. Igualmente, temos aqui o cachorrinho. Imagine o seguinte: temos um cachorrinho, este cachorro aqui, mijando no poste. E temos estes daqui mijando no poste. Quem molha mais o poste? Quem influencia mais mijando no poste? Os cachorrinhos pequenos ou o cachorrinho maior? O cachorro maior, ou seja, aquele que tem maior influência é o que vai influenciar o poste. Aquele que tem maior luz é o que vai iluminar mais os planetas. Aquele que tem a maior autoridade feminina é a que vai influenciar o marido, o namorado. E aquele que tem o maior sentido predominante é aquele que vai influenciar o verbo. Então, isso nós chamamos de núcleo do sujeito. Aí, pessoal, temos uma coisa que se chama ordem direta e ordem indireta. O que é ordem direta e ordem indireta? Cara, deixa eu ler o slide com vocês e explico. Damos esse nome para a sequência da estrutura escrita, ou seja, existe uma sequência, existe uma coisa, uma palavra que vai em primeiro lugar, existe uma parte que vai no segundo lugar, existe uma parte que vai em terceiro lugar. Então, essa sequência, a forma como a gente organiza essas palavras, nós chamamos que existe uma ordem direta e existe uma ordem indireta. O que é ordem direta? É quando cada coisa está no seu devido lugar. Você coloca uma coisinha aqui, outra aqui, outra aqui, tudo certinho. E a ordem direta é quando é tudo bagunçado. Já viu aquela bagunça que a pessoa fala, é a minha bagunça organizada? É isso. A ordem direta é a bagunça organizada. E a ordem indireta é a bagunça organizada e a ordem direta é a coisa verdadeiramente organizada quando qualquer pessoa pode olhar e entender. Tem que fazer uma observação aqui que na maioria dos concursos vestibulares
provas, com algumas raras exceções, a grande maioria das questões vai trabalhar com a ordem indireta, porque eles querem ver a sua habilidade de interpretação, de observação. Então, temos aí, damos esse nome para a sequência da estrutura escrita. Talvez você pergunte, tio Léo, por que é assim? A resposta é simples. Porque sim. Olha que coisa linda. Porque um dia alguém disse que é assim. Posso piorar? Porque um dia um corno manso falou que era assim. Por que é assim? Porque é assim. Simplesmente isso. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta. Vem o sujeito primeiro, o verbo, depois complemento no fim. E a ordem direta? Cara, pode ser o verbo, sujeito, complemento. Pode ser o verbo, complemento, sujeito. Pode ser o complemento, sujeito, o verbo. Pô, é um samba maluco. Não tem ordem, é de qualquer jeito, é bagunçado, é zoeira, é esculhambado, é o quinto dos infernos para aqueles que vão fazer exercícios. Mas não para vocês. Vocês aqui estão sendo vacinados, treinados. Paro aqui e faço uma consideração. Cara, tudo que eu falei até aqui você tem que entender. Você tem que entender pra baralho. Tá bom? Pra caralho. Você tem que entender pra caralho isso. Pra cacete. Se você não entender essa merda, você tá lascado. Fudeu é a palavra. Então você tem que fazer o quê? Para aqui. Tenha certeza de que você memorizou tudo que falamos até aqui, porque daqui em diante a coisa se tornará um pouco mais complexa. Ok? Então dá uma pausa aqui antes de você continuar. Muito bem, pessoal. Vamos retomar aqui. Tio Léo, você mudou a pose. A peruca mudou de posição. Cala a boca, Alexa. Alexa, quieta. Alexa, para. Pronto. É, claro, pessoal, tive que comer alguma coisa e eu estava caindo aqui desesperado de fome. Continuando, olha só. Então, problemas está no plural. Então, o verbo também vai para o plural. Aí temos o outro caso aqui, ó. Eles, que é o quê? Que é o sujeito. Resolveu, que é o verbo. O problema da água é o quê? Complemento. O sujeito é quem manda e o verbo obedece. O sujeito está no está no plural. Está na terceira, está no plural. Está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eles. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, eles resolveu? Não. Eles resolveram. Por quê? Se o sujeito está no plural, então o verbo também irá para o plural. Finalmente, os rebeldes, sujeito, saíram, verbo, de casa, complemento. O sujeito está no plural e o verbo está no plural. Então, esta oração está correta. Essa agora está correta com o verbo no plural. E essa daqui também agora está correta com o verbo no plural. Beleza? Até colocar aqui, ó. Vamos para a próxima. Vamos testar de novo. Testar de novo. Agora, aqui, pessoal, aqui a coisa já começou a ficar bagunçada. Vamos lá? Olha só. Aconteceram. Verbo. Diversas tragédias. Isso daqui é o quê? Sujeito. Naquela rua. Complemento.
O que aconteceram? Diversas tragédias. Qual que é o núcleo do sujeito? Diversas aconteceram naquela rua ou tragédias aconteceram naquela rua? Ah, tio Léo, faz mais sentido tragédias. Concordo. Então, tragédias é o núcleo do sujeito. As tragédias. Primeira pessoa do plural. Então, se temos primeira pessoa do plural no núcleo do sujeito, o verbo também estará na primeira pessoa do plural. Elas, as tragédias, aconteceram. Então, frase 1, corretíssima. Oração 2. O conserto dos carros da família. Então, aqui é o sujeito. Demorou, verbo, 3 dias, complemento. Aqui está na ordem indireta. Aqui está na ordem direta. Por que ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Foi que a gente viu. Por isso que eu falei para vocês voltarem, pausarem o vídeo, revisarem, memorizarem, porque agora está sendo útil. Então, vamos continuar aqui. O sujeito, o concerto demorou 3 dias. Faz sentido? Faz sentido. Dos carros da família demorou 3 dias. Faz sentido? Não. Da família demorou 3 dias. Faz sentido? Não. Mas o concerto demorou 3 dias. Faz sentido? Faz. Então temos que o concerto é o núcleo do sujeito. O concerto está na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele, o concerto. Está na terceira pessoa do singular. Logo, o verbo também tem que estar na terceira pessoa do singular. Está. Está. Ele demorou 3 dias, o concerto. Então, temos que o concerto é o núcleo do sujeito, está influenciando o verbo a também permanecer na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, essa alternativa também está agora correta. Pessoal, vocês estão percebendo que é simples? Cara, você perceber qual que é o núcleo do sujeito tem a ver com o quê? Você vai testar as partes. Olha só o que eu estou fazendo. Eu testei. O concerto demorou 3 dias. Fez sentido? Fez sentido. Dos carros demorou 3 dias. Fez sentido? Não fez sentido. Da família demorou 3 dias. Fez sentido? Não fez sentido. Mas o concerto demorou 3 dias. Fez sentido? Fez. Ou seja, porque fez sentido, o concerto é o núcleo do sujeito. Léo, como que eu faço? Cara, você tem que olhar a frase, olhar a oração e analisar e fazer esses testes particionados. Fazendo esses testes particionados, aí você consegue entender. Vamos lá? Agora a gente vai trabalhar com exceções, pessoal. Então, até aqui nós vimos as regras gerais, vimos a regra geral. Não é nem regras, é a regra geral. Falam que existem exceções, mas o que você verá é que não são, na verdade, bem exceções. Sabe aquela coisa de dizer a mesma coisa com palavras diferentes? As exceções, cara, é isso, é a mesma coisa, sempre o sujeito, de alguma forma, influenciando o verbo. Cara, sempre, 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 o sujeito vai influenciar o verbo. O que vai mudar nas exceções? Às vezes é uma palavra, às vezes é a posição de uma palavra, só isso. Às vezes é uma influência diferente por causa do tipo, por causa do sentido da palavra. É sempre isso. Mas a regra, o pesado, o bruto da coisa, que é sujeito influencia verbo, sujeito manda no verbo, sujeito rege o verbo. Isso sempre, 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 sempre vai continuar. Será que eu paro agora? Eu continuo, vou continuar. Então vamos lá. No final, tudo, sempre tudo tem a ver com concordância e regência.
Então, entendeu o que já explicamos até aqui? Sacou tudo? Então, você entendeu? Acredito que entendeu. Se não entendeu, volta o vídeo. Olha como nós resolvemos os exemplos anteriores, porque isso vai te ajudar. Vamos avançar aqui. Agora, pessoal, dentro dessas partes, continuando, nós temos o que? Expressões partitivas e expressões coletivas. Léo, o que significa isso? Cara, partitiva tem esse nome porque se usa parte da expressão, isto é, uma palavra, por exemplo, na hora de fazer a concordância. Cara, é o que a gente fez agora de pouco. Você testa as partes. Então você vai ter sujeitos em que você vai ter uma parte que está no singular e outra que está no plural. Quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Olha só. O concerto está no singular. Dos carros está no plural. Da família está no plural. O que nós fizemos? Nós pegamos uma parte, nós testamos a parte e percebemos que uma parte, na verdade, ela ficava mais adequada para que a gente fizesse a modificação do verbo. Por isso, do nome de sujeito partitivo, certo? Tem esse nome porque se usa parte da expressão, isto é, uma palavra, por exemplo, na hora de fazer a concordância. Mas a grande questão é, você sabe o que é concordância? Olha só, eu coloquei uma imagem aqui, era no amarelinho, era para serem duas pessoas. E no azulzinho também. Mas qual que é a ideia? Imagina a seguinte situação. Imagina duas pessoas cantando a mesma música, um dueto, em coro. Se os dois cantarem adequadamente, não vai ter aquela coisa de errar o ritmo, de errar o tom da voz, a altura da voz. Agora, se cantarem diferente, um vai fazer um tom, outro vai fazer outro tom. E vai ficar estranho. Concordar é isso, é ter o mesmo tom. É quando uma pessoa canta na mesma altura, com a mesma intensidade, com o mesmo timbre. É isso, concordância. Você concorda com o outro. O que é discordância? Imagina duas pessoas cantando, uma começa a cantar uma música, outra começa a cantar outra ao mesmo tempo, juntas no palco. Não vai prestar, porque não tem concordância. Então, concordância é estar junto, de coração junto. Concordos. Cordos vem de coração. Com quer dizer junto. Os dois corações batendo e pulsando ao mesmo tempo. Esse é o significado da palavra. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora, coletiva. O que é olha só o tema aqui, ó. Expressões partitivas e expressões coletivas. Por que desse nome coletiva? Às vezes o sujeito pode ser muito longo. Nós vimos isso. Nesse caso, o verbo concorda com aquela que é a palavra com a principal informação, pessoal. Aquela palavra que, quando você tem uma frase muito longa, é como se você tivesse vários sóis. Qual que é a palavra que vai influenciar o verbo? Aquela que é o sol maior, aquela que é o sol gigante. Ou seja, trazendo isso para cá, é aquela que tem maior informação, tem mais informações e traz mais sentidos. Como saber isso? Simples. Intuição nunca falha. Cara, mas assim, intuição barra interpretação. Você achou a palavra que é mais carregada de sentidos? É essa palavra que é o núcleo do sujeito. Exemplo aqui, ó. Vamos lá, vamos para esse exemplo aqui. A multidão de jovens cantou alto. Então, a multidão de jovens cantou alto. Então, primeira coisa, nós temos aqui a ordem direta, né? Nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. O verbo, vamos lá, vai ser influenciado pelo sujeito. Só que nós temos a multidão cantou alto. Multidão, ela. Então, ela está na primeira pessoa do singular. Então, a multidão. O verbo cantou está também na primeira pessoa do singular. Concorda? Concordo. Isto é, eles têm, bate junto o coração, os dois estão iguais na pessoa? Estão, os dois, tanto o verbo como o sujeito, tanto o sujeito como o verbo estão na primeira pessoa. Tanto o verbo como o sujeito estão no singular. E aí vai. Cantou alto. Perfeito. Fez sentido. Agora,
Jovens, cantou alto. Faz sentido? Parcialmente, mas não concorda nem em gênero, nem em número, que é gênero, perdão, nem em pessoa e nem em número, e fora disso não expressa a ideia principal, que é a ideia do quê? De multidão que cantou. Então, por conta disso, dizemos que multidão é o núcleo do sujeito e influencia cantou, o verbo cantou, que por causa disso, se estivesse cantaram, viraria cantou. A gente passaria do plural para o singular se estivesse no plural. Cantou como? Alto. É isso. Ainda pode acontecer do verbo ser regido a concordar com o apelido do sujeito, que nós chamamos de especificador. Cara, o que é um especificador? É o apelido do sujeito, tipo Jonas da Lupa Vermelha. Qual que é o apelido do Jonas? O cara da lupa vermelha. O Juanito da calça amarela. Qual que é o apelido do Juanito? Calça amarela. Então pode acontecer do verbo concordar com o especificador também. Isso pode acontecer. Vamos ver aqui. A multidão de jovens cantam alto. A multidão de jovens, olha só. Então, calma aí. Travou. Travou, pessoal. Calma. Vou ter que pausar. Travou aqui tudo. Pronto, consegui destravar. Vamos lá. Então, temos aqui de novo a mesma frase. Olha só. A multidão de jovens cantam alto. Temos o quê? Sujeito, temos aqui o verbo, temos aqui o complemento. Mas, Léo, a multidão. Sim, mas isso daqui ó, é o especificador. Multidão do quê? De velhos? Multidão de crianças? Multidão de adultos? Multidão de mulheres? Multidão de homens? Então, o que está especificando esse tipo de multidão? A palavra de jovens. Então, pode acontecer sim, por causa disso, jovens que está, os jovens, eles, está na terceira pessoa do singular e do plural, perdão, do plural, influenciar o nosso verbo, que também estará na terceira pessoa, eles, do plural, cantam. Aí, certo? Então, algumas expressões também partitivas, a maioria de, a minoria de, a grande parte de, uma porção de, uma parte de, uma turba de, o resto de, um grupo de, um bando de, um grosso de, um grande número de. Veja os exemplos aqui. Acontece a mesma coisa. Que mesma coisa, Léo? Deixa eu... Calma aí. Pronto, ajustei aqui. Aí. Pronto. Olha só. Uma parte dos alunos, a parte, ela. Então, parte dos alunos, é o sujeito, fez, verbo, trabalho, complemento. Vamos lá? Parte dos alunos, sujeito, fizeram, verbo, o trabalho, complemento. Vamos analisar esse trem aqui. Ó. A primeira frase. Parte dos alunos. A parte, isto é, primeira pessoa do terceira pessoa do singular. Ela, a parte. Se o sujeito está no singular, e aqui nós estamos falando de núcleo do sujeito, se está no singular, temos que o verbo também estará na terceira pessoa do singular. Então, o verbo está no formato fez. Agora, temos uma outra situação, que é algumas expressões, que são expressões partitivas. Então, falamos de parte de, ou parte dos. Aqui, ó.
Agora temos alunos. Então, aqui também temos uma outra opção de núcleo do sujeito, que é o especificador também. É uma expressão partitiva aqui. Então, alunos. Eles. Então, terceira pessoa do plural. Eles o quê? Fizeram. Então, o verbo aqui, o verbo fazer, vai para a terceira pessoa do plural também. Está correto. Cara, o que está simplesmente acontecendo aqui? O sujeito, de algum modo, está influenciando o verbo. É sempre. Você percebeu? A gente está tratando as exceções, mas está acontecendo a influência. Como que a gente percebe a influência? Dividindo a estrutura da frase, dividindo elas, aqui ó, eu dividi, e testando as hipóteses. Tanto numa hipótese como noutra, aqui está certo. Belezinha? E vale ainda dizer que na ordem indireta o verbo concordará exclusivamente com o núcleo do sujeito. Isso já é uma informação importante. Cara, bagunçou a casa. Quem que vai ser a referência? O núcleo do sujeito. Ou seja, chegou, verbo, cedo, complemento. A minoria dos alunos, sujeito. Quem chegou cedo? A minoria dos alunos. Vamos testar aqui? Parte 1. A minoria. Ela está na terceira pessoa do singular. Pessoal, o verbo também está na terceira pessoa do singular? Está. Segunda pergunta. A minoria é o núcleo do sujeito? É o núcleo do sujeito. Porque nós não estamos falando de todos os alunos, estamos falando de uma parte desses alunos. Estamos falando da minoria, ou seja, o ponto importante aqui é a quantia de alunos que é pequena. Então, a minoria está na terceira pessoa do singular e o verbo também estará na terceira pessoa do singular, que é o verbo chegou. Temos expressões com porcentagem, pode ser tanto por escrita como por escrita como numérica, e também tem o mesmo efeito. Olha só. 10% da cidade que aqui é o sujeito, fez, verbo, o exame, complemento. Quem fez o exame? Toda a cidade? Não foi toda a cidade. Então a gente não pode usar aqui o termo cidade. Quem que fez? 10%. Agora, 10% é plural, é mais do que um. Se é plural, diremos que eles, os 10%. Então, terceira pessoa do plural. Cara, um é singular. 2, 3, 4, 5, a gente entende como sendo plural. Ou seja, vai para o plural. Então, aqui, 10% da cidade fizeram. Este é o correto. Fizeram o exame. Ficou claro? Aqui nessa frase há um erro. Onde que está o erro no original? Está aqui, ó, no fez. O fez está no singular, quando na verdade o foco, o núcleo do sujeito aqui é os 10%, que é plural. Então, ó, 10% da cidade fez o exame. Tem outras formas também que a gente pode ler. Lembra que a gente pode utilizar o especificador como referência também? Então vamos lá. 10% é o que é o sujeito. Os 10% é o núcleo do sujeito. A cidade é o especificador. Fez é o verbo, o exame é o complemento. O especificador está na a cidade, ela, terceira pessoa do singular. E o verbo aqui, terceira pessoa do singular. Logo, influencia o verbo. Fechou? Então, aqui, ó. A cidade e fez. Vamos ver um outro exemplo? Vamos lá.
1% é singular ou plural? 1 é singular. Então temos aqui, ó, 10% das crianças, temos o sujeito, aqui temos o núcleo do sujeito, apresentou é o verbo é a palavra que indica ação, os sintomas, complemento. Se 1% é o núcleo do sujeito e está na primeira pessoa, terceira pessoa, perdão, do singular, apresentou que é o verbo também estará na terceira pessoa do singular. Então, o sujeito, o núcleo do sujeito no singular influenciou o verbo e permaneceu no singular. Vamos lá para uma outra hipótese. 1% das crianças, 1% é o núcleo do sujeito, das crianças é o especificador, aqui tudo é sujeito, ó, mas das crianças é especificador. A gente falou que há casos em que o especificador ele influencia o verbo. Temos aqui o verbo e temos aqui o complemento. Ou seja, o especificador ele está influenciando quem? Está influenciando o verbo, porque o especificador aqui está na terceira pessoa do plural. E o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, aqui está tudo. Perdão, volta aqui. Está tudo corretíssimo. Belezinha? Aqui, certo, certo, certo. Vamos lá. 10% da cidade fez o exame, que é o sujeito. 10% é o núcleo do sujeito. Da cidade é o especificador. Cara, eu estou gerando a velocidade porque você precisa ter velocidade para começar a visualizar essas coisas. Por que é o especificador? Porque 10% é uma parte do quê? Da cidade. A cidade é o que está especificando do que esses 10%. O especificador, que é da cidade, está como? Está na terceira pessoa do singular. Logo, o verbo que é influenciado pelo sujeito, porque o sujeito manda no verbo, o sol é o sujeito, o verbo é o planeta, o sol é a mulher, o verbo é o marido, o sol é o cachorro, o verbo é o poste. Então, o cachorro mija no poste, a mulher manda no marido, o sol ilumina a terra. Da mesma forma, o sujeito manda no verbo. Tudo que o sujeito faz, o verbo repete, porque é a brincadeira de siga o mestre. Então, se o mestre, que é o sujeito, está no singular, o verbo estará no singular, vai imitar o mestre. Se o sujeito está no plural, o verbo estará no plural. Então, nós temos aqui cidade, que é o especificador, a terceira pessoa do singular, e porque o verbo imita o mestre, também estará na terceira pessoa do singular. E exame? Exame é complemento. 1% das crianças, 1% núcleo do sujeito. Das crianças, especificador. 1% das crianças, sujeito. 1% está como? Está na terceira pessoa do singular. Apresentou é verbo, está como? Terceira pessoa do singular. Núcleo do sujeito influencia o verbo? Sim. Então, está correto aqui, ó. E os sintomas é complemento. Correto, correto. Vamos lá. 1% das crianças apresentaram os sintomas. 1% é o quê? Sujeito. 1% das crianças é o quê? Sujeito. 1%, núcleo do sujeito. Das crianças, especificador. Apresentaram. Quem apresentaram? As crianças. Se elas apresentaram, então o verbo ele vai concordar com o sujeito. Ele vai imitar o mestre dele. O mestre dele, que é o sujeito, que no caso aqui é o especificador, o mestre está na terceira pessoa do plural, logo o verbo estará na terceira pessoa do plural. E sintomas é complemento. Então, quando as expressões partitivas, então, aqui acabamos uma bateria de hipóteses, de exceções, e vamos trabalhar com mais exceções, pessoal. Temos aí pelo menos, temos algumas exceções ainda, mas vamos que vamos.
Quando as expressões partitivas apresentam artigo, pronome e numeral como determinante que esteja antes do verbo, este concordará com o singular ou plural dele. Ou seja, se você tem um artigo antes do verbo, ele vai concordar com ele. Vou dizer de outra forma. Ufa, vamos lá. Então, quando a expressão apresentar o determinante que esteja antes do verbo, o verbo vai concordar com o singular ou plural do artigo, do pronome que estiver lá. Então, olha só, vou mostrar para vocês. Temos aqui a frase, os 40% da conta. Então, aqui é o sujeito. Os 40% é o quê? É o núcleo do sujeito. Da conta é o quê? É o determinante. Assustaram verbo e convidados complemento. Então está na ordem direta aqui. Ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento. Olha só. A regra é o quê? Quando as expressões partitivas apresentam artigo, apresentam pronome ou numeral como determinante que esteja antes do verbo. Então, olha só, está aqui o determinante. Ele está antes do verbo, ó, você pode ver. Deixa eu colocar aqui até com uma outra cor de caneta. Ó. Ele está antes do verbo, ó, porque o verbo está aqui e o determinante está aqui. Este, que é o verbo, concordará com o singular ou plural do quê? Do artigo. Olha só. O artigo aqui do núcleo do sujeito está no plural. Os. Então, está na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo vai concordar com ele. O verbo vai imitar o mestre. Então, o verbo está aqui na terceira pessoa do plural. Pessoal, como eu não sei se gravou ou não a explicação dessa parte pontual, eu vou repetir de novo, ok? Se eu estiver repetindo, você adianta o vídeo. Se eu não estiver repetindo, você continua ouvindo o vídeo, beleza? Eu acho que teve algum corte indevido. Depois eu vou olhar o vídeo, qualquer coisa eu edito, mas peço que você dê uma olhadinha aqui. Vamos lá. Então, quando as expressões partitivas apresentam artigo, então qual que é a expressão partitiva? O que são expressões partitivas? As expressões partitivas são o quê? São o sujeito. Então vamos lá. A questão é, o sujeito dá para dividir em partes? Vamos ver. Os 40% da conta. Dá para dividir em partes? Dá. Então temos aqui expressões partitivas. Apresentem artigo, pronome numeral. Temos artigo? Temos. Artigo os. Como determinante numeral. Como determinante que estejam antes do verbo. Temos um determinante antes do verbo? Temos conta, temos o artigo a aqui. E temos conta, que é um determinante. Que está o que? Antes do verbo. Então, temos o quê? Antes do verbo. Este concordará com o singular ou o plural. De quem? Do artigo. Qual artigo? Este artigo. Então, o artigo aqui está como? Está na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo estará na terceira pessoa do plural. E convidados? Convidados é o complemento. Temos aqui, então, a ordem direta, que é sujeito mais verbo mais complemento. Certo? Deixa eu jogar a caneta amarela aqui, que eu acho que ela é mais visível. Belezinha? Vamos para frente? Exercícios, meus queridos e queridas. Vamos para os exercícios. Estamos aqui na reta final. Então, questão 1. Igeduc, Prefeitura de
Japaritinga, professor 2, Educação Física, prova de 2025. Cientistas descobriram como algumas das maiores baleias do oceano produzem cantos assustadores e complexos. As baleias jubarte e outras baleias com barbatanas desenvolveram uma caixa vocal especializada que permite cantar debaixo d'água, blá, 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 blá. A grande questão aqui é, em relação à concordância verbal, é correto afirmar que o uso do plural em desenvolveram, vamos ver aqui desenvolveram, aqui ó, o uso do plural no verbo desenvolveram, ocorre por atração, que é atração? Influência, pessoal, lembra da palavra, influência, ocorre por influência do termo outras baleias, que reforça o valor distributivo da frase, vamos ver aqui, as baleias jubartes e outras baleias com barbatanas desenvolveram outras baleias com barbatanas, ou, olha só, temos aqui, outras baleias com barbatanas desenvolveram uma caixa vocal, ou as baleias jubarte, qual que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito aqui é as baleias jubarte. Então, as baleias jubarte seria quem influencia aqui, e não só, e não apenas outras baleias, as baleias jubarte e outras baleias. Esse conjunto aqui, colocado pelo Ezinho, é o que influencia. Então não é só uma parte que está influenciando, é o conjunto, não é só outras baleias. É as baleias jubartes e outras baleias. Esse I aqui cria uma ideia de soma de ideias. Portanto, a alternativa está errada. Os verbos, então vamos apagar aqui de novo e vamos agora analisar pela segunda parte, pela segunda alternativa. Então vamos lá. Os verbos descobriram, vamos lá, cadê os verbos descobriram? Cientistas descobriram e desenvolveram, estão flexionados, isto é, alteraram, estão na terceira pessoa do plural, por concordarem respectivamente. Cara, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra aqui, que ela é muito importante. Com os sujeitos cientista, isto é, cientistas, então, você tem aqui sujeito, verbo e o resto complemento. Cientistas, que é o sujeito, está no plural, está na terceira pessoa, e descobriram está no plural, está na terceira pessoa, ou seja, a primeira afirmativa está correta. E a segunda? E as baleias e outras com barbatanas. Olha só, aqui a estrutura está completa. Ó. Então a segunda parte desenvolveram está no plural porque está concordando com o sujeito composto baleias, jubarte, e outras com barbatanas. Tá perfeito. Tá perfeito. Léo, o que significa esse exinho? Cara, isso aqui significa que é um sujeito composto. Léo, o que é um sujeito composto? Quando existem duas partes, quando existe um sujeito posto com ele. Por isso que é composto. É posto com ele. Então você tem um sujeito e tem outro posto com ele. Quando você tem um sujeito posto com outro, você tem o quê? Você tem duas ou mais coisas. Se você tem duas ou mais coisas, o verbo não pode estar no singular, ele precisa estar no plural. Então, está correta a segunda alternativa? Está. Então, o nosso gabarito é a alternativa D de bola. Vamos para frente. Como o nosso tempo está acabando, eu vou acelerar um pouco e vou ir para a alternativa correta. E vocês vão perceber depois por que as erradas estão erradas. Olha só. Com base no trecho do texto, proibir cães por convenção do condomínio é aceitável, mas mutilar um animal não é. Qual das alternativas apresenta a forma correta de concordância verbal? Alternativa C. Por quê? A concordância verbal está correta. Por que está correta? Aí ele explica.
Pois o verbo é. Cadê o verbo é? Aqui. Proibir começando com domínio é. Concorda com o sujeito que está no infinitivo pessoal. Proibir. Proibir está no infinitivo é aceitável. Perfeito. E finalmente, questão 3. Questão 3. Assinale a alternativa em que a norma padrão. O que é a norma padrão? A norma padrão são as regras da língua portuguesa. De concordância verbal foi plenamente respeitada. Pessoal, olha só. Alternativa C. Encontram-se. Então, aqui nós temos o verbo. Já percebemos que nós estamos na ordem indireta. Encontram-se onde? Nas bibliotecas. Então, verbo. Complemento. Diferentes tipos de autores e de leitores. Então, temos aqui o ezinho, que indica soma. Então, temos autores e leitores. Núcleo do sujeito, aqui, ó. Autores e leitores. Singular ou plural? Plural. Então, está na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo encontram está também na terceira pessoa do plural. Concordando, isto é, batendo o coração junto. Meus queridos, encerramos por aqui. Precisando contato comigo, está aqui o contato para agenda, aulas particulares e professor Tio Léo. Cara, ficou fácil, vamos combinar, ficou fácil. Belezinha? É isso, até mais. Fui.